Olá pessoal, meu nome é Amanda Pichontekoski, esse canal é Orientação no Alto e nós vamos falar hoje sobre os trânsitos astrológicos do mês de junho de 2026. E aí, vocês estão preparados? Só uma breve recapitulação que no finalzinho do mês de maio nós tivemos a lua cheia, da alunação que ocorreu lá, a quase 26 graus do signo de Touro, onde nós temos a temida estrela fixa Algol, que trouxe alguns estragos ali, algumas situações complicadas durante o mês de 2025, mês de 2026, principalmente para as pessoas, obviamente, que possuem esse grau ativo. Levando em consideração o contexto, é óbvio, mas são situações assim graves, né? Que tem relação com o pescoço, já começando assim o vídeo com assunto denso. Mas é para falar para vocês que essa lua cheia ela já passou, porque a lua cheia ela expõe os assuntos da lua nova, e essa lua cheia foi ali no grau 9 e 10 do signo de Gêmeos Sagitário. Então, a alunação foi no finalzinho de Touro, a lua cheia já no signo seguinte, lembrando sempre que eles funcionam como uma oposição. Lua nova é conjunção, lua cheia é oposição. Por isso que a gente geralmente traz esse assunto de dois signos. Então, agora no mês de junho, nós teremos logo de cara o Mercúrio entrando no signo de Câncer, onde a gente já está encontrando o Júpiter ali no finalzinho, a Vênus que está no meio do signo de Câncer, trazendo um tom um pouco mais suave. Até porque esse mês de maio foi de muita comunicação, digamos assim, né? A gente teve os lançamentos de algumas inteligências artificiais, algumas novidades, né? A própria ONU colocou ali um alerta a respeito da segurança cibernética, tentando ali precaver uma tal de uma pandemia digital que eu mostrei para vocês no céu da semana passada. Sem delongas, vamos aos pontos mais importantes, que são os trânsitos de planetas lentos. Então pegue papel e caneta e já se prepara para anotar no mapinha de vocês, observando os graus que eu vou citar. Quem ainda não tem o conhecimento dos graus do próprio mapa, tem um curso muito baratinho aqui que se chama Astrologia Ágil. Tem uma aula específica onde eu ensino de uma forma muito objetiva a você identificar no seu próprio mapa os graus dos planetas. Principalmente são pontos vitais: ascendente, regente do ascendente, Sol e Lua. Então é muito importante você ter esse conhecimento, que não é um bicho de sete cabeças, é muito simples de identificar, e aí você tem uma prevenção de umas possibilidades. São períodos muito grandes de mudanças profundas, que não é de um dia para outro, de uma noite para outra, a gente não é assim que funciona. Mas quando eles passam, eles trazem mudanças muito fortes dentro de uma perspectiva e até mesmo de acontecimentos e eventos. Então vamos lá, para o mais lento de todos, atualmente dia 1 de junho de 2026, temos o Plutão a 5 graus e 21 do signo de Aquário, e ele está retrógrado, ele vai continuar retrógrado, gente, por muitos meses ainda. Então, até o final de junho, ele vai estar aqui, ó, no dia 1 de julho, a 4,52. Quando ele está retrógrado, ele está fazendo o caminho inverso, entre muitas aspas, do ponto de vista da Terra, é claro. Do grau 5 e 21, ele vai voltar até 4,52. O que quer dizer? Se você tem algo no signo de Aquário entre o grau 5 e o grau 4, é muito importante você prestar atenção. Ele já passou por ali, então é alguma coisa que você já estava vivenciando durante o mês de maio e muitas vezes até antes, no mês de abril desse ano de 2026. Não somente o signo de Aquário, mas também o signo de Leão, o signo de Touro e o signo de Escorpião, porque eles fazem uma aspectação que se chama oposição ou quadratura. Obviamente, o signo de Aquário e, segundamente, o signo de Leão tem um impacto mais forte, podendo trazer mudanças ali na sua perspectiva dos seus relacionamentos, da sua vida pessoal, de como você encara seu trabalho, de como você encara o seu corpo físico, sua saúde, sua vitalidade, como você se posiciona. Então, traz mudanças muito fortes, que pode também estar relacionado a algumas situações desagradáveis, tá? Vai depender de cada caso e de como funciona as outras técnicas preditivas e que ponto é esse, se tem alguma outra aflição e etc. Nas quadraturas, que são para os signos de Touro e Escorpião, são uns aspectos um pouco mais psicológicos, um pouco mais suave, mas é claro que depende de outros testemunhos também. E o nosso segundo planeta mais lento é o Netuno. Netuno está agora no começo de junho a 4 graus e 3 do signo de Áries. Esse comecinho de Áries, gente, está sofrendo desde o final do ano de 2025, porque o Saturno e o Netuno, que antes estavam no signo de Peixes, eles fizeram a conjunção
no comecinho do signo de Áries. Então, no final de 2025, eles começaram a ficar direto, já se encaminhando para o signo de Áries. E é um marco muito importante. Eu vou deixar vinculado aqui no canto superior direito para vocês mais informações sobre essa conjunção. Fora que a gente também tem vídeo aqui no canal sobre quem tem Saturno em Áries, né? O retorno de Saturno em Áries, Saturno em Áries nas casas, o trânsito de Netuno para os ascendentes, enfim, tem muitos vídeos aqui. Eu vou deixando vinculado durante o vídeo, vou deixar vinculado também no final do vídeo, tudo bem? Para vocês não perderem nenhuma informação e para esse vídeo também não ficar muito longo, muito extenso. Então esse comecinho de Áries tá passando por situações muito sérias. Um grande exemplo disso é o ex-governante desse país que me falo, né, o Brasil, que teve algumas situações de saúde, teve algumas situações de aprisionamento, enfim, teve várias situações, para se dizer no mínimo, né? Ele tem o Sol a 0 graus do signo de Áries. Então é muito importante eu falar de figuras públicas, gente, independente da situação, como uma forma de exemplo para a gente conseguir entender as possibilidades. Quanto maior o alcance da pessoa, quanto mais movimento ela vai fazendo, que impacta a vida de mais pessoas, a tendência é que ela tenha um alvo nas costas, né? Diferente de nós, meros mortais, que se perguntar pro vizinho, eu não sei se ele vai saber qual que é o nosso sobrenome, né? Então esse comecinho de Áries passou por essa conjunção do Urano com Netuno, foi a 0 graus, quase 1 grau do signo de Áries. Então Áries, Libra, mas também Câncer e Capricórnio continuam passando por essa situação, tá? Que ela é um ciclo muito longo, que dura 36 anos, barari barará. Nesse mês de junho não tem nada de especial. O que a gente vai ter um pouco mais forte é o grau 4, grau 5, do signo de Áries, Libra, mas também Câncer e Capricórnio, pelo avanço do Netuno. O Netuno, gente, o Plutão ele pode até trazer alguma informação bombástica, alguma coisa muito forte, mas não necessariamente tão turva quanto o Netuno. O Netuno tende a deixar tudo muito confuso, podendo trazer inclusive situações de falta de ar, de alguma substância que não faz bem para o próprio organismo, alguma troca medicamentosa. Então é muito importante ter atenção, evitar situações que talvez você possa não conseguir respirar com clareza, com facilidade, né, com tranquilidade. Então, no dia 1 de junho, o Netuno está a 4,3 de Áries, e no dia 1 de julho ele vai para 4,24, então ele não chega nem no grau 5. O Netuno, gente, ele é muito lento também, e ele está perdendo a velocidade dele. Isso quer dizer que nos próximos meses a gente vai ter uma retrogradação do Netuno. Se eu não me engano, vai ser no mês de julho mesmo que ele vai ficar retrógrado. Então é o grau 4 mesmo que tá mais complicado para o Netuno, tá bem? Grau 4 de Áries, Libra e também Câncer e Capricórnio. Então não faça uma mudança brusca, radical na sua vida com base em achismo. Procure ter certeza, procure a opinião de pessoas que você confia e admira e que vão te passar uma orientação adequada. Porque a chance de você não conseguir enxergar as coisas de uma forma clara é muito grande. Dos nossos planetas lentos, depois de Plutão e Netuno, temos o Urano. Urano, que entrou em Gêmeos, maravilhoso, trazendo novidades, tecnologias, comunicação, aquela coisa toda. Ele está atualmente a 2 graus e 4 do signo de Gêmeos, e no começo de julho ele vai se encontrar no grau 3 e 43. Então ele tá um pouquinho mais rapidinho, mas nem tanto também, né? Anda 1 grau e pouquinho, quase 2 graus. E agora são signos mutáveis, principalmente Gêmeos, Sagitário e também Peixes e Virgem. Então, entre o grau 2 graus e 4 minutos do signo de Gêmeos e 3 e 43. O Urano normalmente traz coisas assim completamente diferentes, principalmente em conjunção. Então ele pode trazer uma novidade para sua vida que mude completamente ela, que seja mais ou menos assim, antes desse período e depois desse período. Óbvio que se tiver algum outro testemunho pode ser alguma coisa bem desagradável, mas aqui essa região é mais confusão romântica, coisas assim, não chega a ser uma situação que leve a sua vida. Então aproveite as mudanças com flexibilidade. Lembrando que esses pontos, eles estão se conectando. O Urano, que está no comecinho de Gêmeos, a gente também tem no signo de ar o Plutão. Então eles fazem um trígono. Durante o meio do mês de julho, nós teremos uma grande aproximação desses planetas que são chamados de planetas geracionais, porque eles marcam
gerações. Então, quando eles fazem essa aproximação, também traz um sintoma de mudança muito forte, mas isso é para o mês que vem. Óbvio, a gente já observa várias coisas acontecendo, várias novidades, né? Muita comunicação, muita informação, muitas notícias. Então, não necessariamente que no meio do mês de julho vá acontecer uma coisa sensacional, mas são marcos importantes. Depois, esses dois pontos que estão em trígono, eles fazem um sexto com o Netuno, que também está no começo de Áries. Então, a gente tem um sexto e um trígono. Então, esses três pontos se comunicam de alguma forma e eles estão bem próximos no zodíaco. E por isso que fica mais importante e relevante esses sintomas de mudança. Agora, para os planetas visíveis, nós temos o Saturno. O Saturno está atualmente a 12 graus e 15 minutos do signo de Áries. O Saturno são coisas um pouco mais próximas da gente, ele tem uma órbita um pouco maior, né, porque os geracionais eles são bem pontuais, a órbita deles é bem curta, justamente porque eles têm uma movimentação muito lenta e não tem uma visibilidade tão boa aqui da Terra, tendo uma necessidade de uso de aparelhagem para conseguir serem identificados. Já o Saturno, ele é visível a olho nu, por isso que ele traz um impacto um pouco mais forte e um pouco mais amplo, não de marco de vida, mas ele é muito conhecido e muito popular, como os setênios, né? A cada 7 anos, alguma mudança, alguma cobrança de responsabilidade. A palavra-chave do Saturno é realmente essa, é uma cobrança, num sentido de responsabilidade. Então podem ocorrer coisas muito boas, como uma promoção, um casamento, um filho, mas vai depender do que isso significa para você, para o seu mapa e para o seu desenvolvimento de alma, que é isso que a gente faz na leitura do mapa astrológico. Tentar entender o que faz com que a gente cresça, se desenvolva, evolua de acordo com o nosso propósito. Lembrando que eu faço leituras pessoais de mapas natais também. Meu contato está aqui na descrição. É só me mandar uma mensagem que eu te explico como a consulta funciona e vai ser uma alegria poder te atender. Então, o Saturno ele vai trazer essa cobrança de uma maturidade. Agora é o meio dos cardinais, entre os graus 12, 14 e 11 minutos, principalmente Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Inclusive, se você tem o Saturno nesses signos, também está passando por uma cobrança de Saturno, um setênio. É mais forte, obviamente, para quem tem Saturno em Áries ou algum outro elemento como Sol, Lua, regente do ascendente ou próprio ascendente, que pode inclusive trazer algumas situações de saúde dependendo dos seus hábitos. Então, se você está precisando melhorar a saúde, gente, corre, porque o Saturno cobra essa integridade, essa responsabilidade, não só com os outros, mas com você mesmo também. É cuidado. E o nosso querido Júpiter, ele já está entrando no signo de Leão. No próximo mês, ele já vai ter recém-entrado ali, 1 de julho, vai ter recém-entrado no signo de Leão. Então, ele está nos últimos momentos do signo de Câncer. O Júpiter ele é chamado do grande benéfico, ele é um grande facilitador. Então, por onde ele passa, ele vai trazer benefícios, principalmente, é claro, meio do céu pode trazer alguma situação muito boa de emprego, na casa 7 de relacionamento. Então, conforme a casa em direção, ele pode trazer mais ou menos benefícios. Então, casa 12, gente, ele tá praticamente inativo, tudo bem? É mais psicológico, um efeito mais interno do que prático, do que manifesto aqui na matéria. Então, já se prepara, porque em julho ele entra em Leão. Então, quer dizer que a área onde você tiver Leão ali, principalmente na cúspide, o comecinho de Leão, depois o meio, final, né, durante o mês de julho, agosto e assim sucessivamente, porque ele dura 1 ano. Então você tem 1 ano para aproveitar o Júpiter no signo de Leão. Então esse mês de junho é o último momento do trânsito do Júpiter no signo de Câncer. Então quem aproveitou, aproveitou. É o último mês, pronto, acabou, tá? Então só se você tiver o finalzinho do signo de Câncer na cúspide de alguma casa ou com algum planeta importante ou benéfico para você poder aproveitar esse resquício de Júpiter em Câncer. E olha que Júpiter em Câncer é exaltação, né? Então é maravilhoso. Em consulta eu passo essas informações sobre os trânsitos astrológicos para você conseguir aproveitar melhor os melhores períodos da sua vida também. E agora os planetas mais rapidinhos, nós vamos ter o Marte, nós temos também a Vênus, o Mercúrio e o Sol e claro, a Lua. Que ela vai, cada 2 dias ela muda de signo, mas como esses planetas são mais rapidinhos, a gente não vai ter um impacto tão forte na nossa vida. Os marcos mais importantes são através desses planetas mais lentos. Então eu vou colocar aqui por dia para vocês, lembrando que esse começo de junho de 2026, a Lua já vai começar a se recolher
para se preparar para os assuntos da lua nova, que ela vai ocorrer aqui, gente, a 24 graus do signo de Gêmeos. E vai ser uma lua nova daqui do horário de Brasília, onde só vai ter o Plutão e a lua negra no meio do céu. Então é uma lua nova um pouco sombria, que talvez traga algumas informações relacionadas aos assuntos da Lilith, que é a lua negra, né? Eu falo lua negra para amenizar a situação, porque é brabo, gente. Tem um vídeo aqui que eu falo mais detalhes, eu dou uma aula para vocês a respeito desse asteroide, da mitologia, tudo certinho, gente, com fontes, não é um achismo de ai, gente, é o nosso lado mais selvagem, é a liberdade. A liberdade, gente, vocês que me poupem, tá? Então prestem atenção que é uma lua nova um pouco estranha. Não necessariamente ocorra alguma coisa, porque ela não tá muito física, ela tá um pouco mais abstrata, tá um pouco, digamos assim, densa, escura mesmo, sabe? Vai ser uma lua nova com a lua negra no topo. Então parece que é uma coisa um pouco mais espiritual, um pouco mais sombria. Enfim, gente, talvez ocorra algo um pouco mais a nível pessoal. Obviamente, quem tem um contato um pouco mais com esse lado mais espiritual, místico, esotérico, sinta essa lua nova de uma forma mais intensa, mas no geral talvez não ocorram tantas notícias. Talvez notifiquem um pouco mais algo a respeito de mulheres e pessoas pequenas, porque a lua negra tem relação justamente com todos os assuntos da maternidade, só que inversos, entendeu? Só que ao contrário, se é que vocês estão me entendendo. Então talvez a gente tenha alguma notícia ou uma maior divulgação ou algum caso impactante, algum assunto em relação a isso no mês de junho. Mas não é garantia porque tá bem abstrata mesmo durante essa lunação. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a lua nova ocorre aqui mais ou menos 1 da manhã, se eu não me engano, 23 e quase meia-noite, 24 graus aqui do dia 15 de junho, do dia 14 para o dia 15 de junho. Observem aqui, ó, a lua negra bem no meio do céu, somente o Plutão visível e o resto tudo para baixo dessa linha do horizonte. Então, os antigos astrólogos sempre observavam o que estava visível no céu. E nesse caso, essa lua nova, que inclusive vai ser no ponto mais baixo, bem abaixo dos nossos pés, bem denso para o horário de Brasília, aqui no Brasil. Então, olhando para cima, você não vai conseguir ver absolutamente nada, porque o Plutão não é visível a olho nu e a lua negra é um cálculo, um ponto feito com base no apogeu e perigeu lunar, onde tem uma parte mais obscura dentro da órbita da Lua. No vídeo onde eu ensino sobre a Lua Negra tem mais informações sobre essa parte técnica. Então é uma lunação bem densa e que ela obviamente também vai se dar o ápice dela no finalzinho do mês de junho. Aqui no dia 30 será a lua cheia, onde esses assuntos talvez fiquem mais expostos, mais visíveis, mais claros. Então, durante o mês de junho inteiro, talvez mais para o final, a gente tem uma clareza. Não sei se terá alguma notícia relacionada a isso, porque, como eu falei, não são pontos tão relacionados assim com a matéria, estão mais sutis. Lembrando aqui, logo no dia 1º de junho pela manhã, o Mercúrio ele vai entrar no signo de Câncer, onde não é mais uma dignidade para ele, onde ele estava no signo de Gêmeos, onde a gente viu várias notícias, né, notificações ali a respeito das tecnologias, inteligências artificiais, a ONU falando sobre segurança, né, vocês estão lembrando disso, foi muita comunicação esse mês de maio, realmente muitas notícias. Então aqui ele fica um pouco mais silencioso, aquela necessidade ali de verbalizar o que pensa fica um pouco mais sutil. Não é um marco realmente clássico de algum tipo de evento, é mais um estado de espírito. Então, não necessariamente todo mundo vai ficar quieto, né? Vamos fazer jejum de silêncio, gente? Não é assim que funciona. Porque Câncer, inclusive, é um signo mudo, tá? Só para vocês entenderem aqui do que eu tô falando. E óbvio, a situação do Marte no signo de Touro, que vai percorrer aqui praticamente o mês inteiro de junho, só chegando no signo de Gêmeos no final do mês, traz uma certa lentidão na hora de agir e reagir. Então, Marte no signo de Touro é uma debilidade, que pode estar indicando ali algumas situações de covardia, de desinteresse, de preguiça, de letargia, ainda mais com esse friozinho, né, gente? E o Marte, sim, então, no signo de Touro, ele é uma debilidade e pode ser prejudicial, principalmente ali para as pessoas marciais. Quem tem muito signo de Áries, signo de Escorpião, ou Marte angular por si só. Então, nesse decorrer dos primeiros dias de junho, nós teremos uma lua
se recolhendo, uma lua minguando. O quarto minguante dela vai ocorrer ali por volta do dia 8, e a lua nova, como eu comentei para vocês, vai ser no dia 15, do dia 14 para o dia 15. A Vênus sai do signo de Câncer e entra no signo de Leão aqui por volta do dia 14, um dia antes da lua nova, porque vai ser durante o dia, tá? Então, a Vênus no signo de Leão não tem problema necessariamente, ela não tá saindo de uma dignidade, debilidade ou vice-versa, ela só fica um pouco mais seca, mais prática, então as pessoas venusinas também não tendem a se sentir muito favorecidas com uma Vênus no signo de fogo. Mas não é nada grave, tá? Nem para couros, nem nada do tipo. Assim como o Mercúrio no signo de Câncer também não é nada grave. Como eu comentei, somente o Marte que é uma debilidade para ele, então coisas relacionadas ali com esportes, inícios, começos, tendem a ser um pouco menos enérgicos, é como se tivesse um pouco menos de energia para realizar ou para começar alguma coisa. Mas não impeça, né? A não ser que você esteja abrindo especificamente uma loja de artigos esportivos. Aí fica complicado, né? É melhor deixar para o mês que vem, né? No Marte debilidade não vai se pegar muito essa fama de atlético, né? De esporte, de competitividade. Tá mais pra uma coisa agrária, para uma coisa de flor. O touro não tem muita relação com isso, não. Então, depois do dia 15, a lua começa a crescer. Lembrando, o Marte ele vai começar a fazer a órbita daquela última lua nova aqui no dia 22 de junho, mais ou menos, que ele vai passar por aqui. Então, pode ser algum resquício desse grau. Então, algo relacionado ali com o governante das Américas do Norte, pode ter alguma notícia, algum impacto, alguma coisa. Lembrando também, o Quirón, ele vai entrar a 0 graus de touro no dia 20 de junho de 2026. O Quirón, gente, ele fala de uma ferida, alguma ferida física, principalmente, mas pode ser algo que, porque a gente tem correspondência, né, do espiritual, emocional, físico, e assim por diante, então é importante prestar atenção. Quem tem algo ali a 0 graus de touro e escorpião, mas também aquário e leão. Diferente do Plutão, que traz uma coisa mais impactante, que o que vai acontecer depende do seu próprio mapa e outras técnicas preditivas, aqui no Quirón é realmente alguma situação de uma dor, de uma ferida, de um problema. Então é algo que você vai precisar encarar. Esse Quirón, ele não vai continuar a sua trajetória pelo signo de Touro, ele vai ficar retrógrado e voltar para Áries. Então é uma mostrinha de alguma situação de saúde que provavelmente já está ocorrendo desde maio, até porque ele ficou direto, tá direto, então ele tá se movimentando, tá se encaminhando para o signo de Touro. Ele é um asteroide, gente, muito lento, então ele vai estacionar aqui a 0,52 de Touro somente no dia 4 de agosto de 2026. Então é um período extenso ali para ser trabalhado algum assunto. Aí ele vai ficar retrógrado, vai voltar para Áries e volta para Touro somente, gente, para abril de 2027. Então vai ser uma pequena amostrinha de alguma coisa que talvez você já esteja sentindo, provavelmente se você tem algo ali vital, tá? Ascendente a 0 de Touro, ou a 0 de Escorpião, ou 0 de Aquário, ou 0 de Leão, ou regente do ascendente, ou seu Sol, ou sua Lua. E, obviamente, também seu próprio Quirón, que indica ali um retorno de Quirón, ou uma oposição de Quirón. A oposição ocorre há quase 30 anos, né? E o retorno, gente, vai ser quem nasceu por volta de 1977, 1978, que é quando Quirón entrou em Touro pela primeira vez, né? Então demora, gente, muito tempo, é quase 60 anos ali o retorno de Quirón. Então ele marca também algum período importante de talvez alguma superação dessa ferida, né? Uma forma mais autônoma de lidar com alguma situação, um ponto fraco que você tem no seu corpo e, consequentemente, no seu comportamento, no seu sentimento e assim sucessivamente. Voltando aqui para 2026, então essa reta final do mês de junho, nós temos a entrada do Sol no signo de Câncer já quase no dia 22 de junho, então, vai ser 21 de junho pela manhã, gente, 6 e pouquinho da manhã o Sol entra no signo de Câncer, marcando então nosso querido solstício de inverno aqui para o hemisfério sul, com Marte, como eu falei com vocês, ó, chegando em Algol, entre o dia 22, mais ou menos, a 24h40, a Lua já vai estar visível no horizonte. E esse inverno, a priori, astrologicamente, a gente vê ainda um resquício de umidade, tá? Muita umidade, de chuvas, porque o Júpiter ainda tá aqui no finalzinho. Provavelmente entre junho e julho, ok, mas a partir de julho para agosto, quando o Júpiter entrar no signo de Leão,
aí sim fique muito mais quente e seco. Até porque o Netuno também está no signo de fogo, o Saturno no signo de fogo, então são marcos de secura. A umidade que nós temos com os outros geracionais são umidades mais quentes, então aumento de temperatura de novo, mais um testemunho de calor. Então, gente, provavelmente vai ser um inverno bem curtinho, a priori pela astrologia, tá? Mas aqui não tô analisando nenhuma massa de ar, de oceano, de sul, leste, oeste, ventos e cordilheiras, tá? É simplesmente a movimentação dessa tendência pela astrologia, que muitas vezes dá certo, né? Já deixo aqui minhas felicitações para os cancerianos, que Deus abençoe cada um de vocês, que, né, a partir do dia 21 de junho vão estar aniversariando. Gente, eu sempre falo, quem nasceu entre o dia 20, 21, 22, 23 de cada mês, pega o horário certinho da certidão para fazer o mapa, porque seu signo solar pode estar errado, viu? Embora que sobreviveu a essa análise dos trânsitos astrológicos até agora, já sabe o mapa de cor e salteado, né, gente? Já tá aprendendo até os graus, porque dúvida de signo não vai ter mais, porque o pessoal já desiste nos 2 primeiros minutos de vídeo aqui. Ah, essa doida aqui falando abobrinha aqui numérica, não tô entendendo nada. Gente, eu acho muito importante vocês terem essa autonomia de observação do próprio mapa, de entender que a astrologia não é somente a previsão para o seu signo, embora eu faça aqui também, mas assim, é um teste da minha paciência, porque depende de muita coisa. Inclusive, no meu curso de astrologia preditiva, eu dou vários exemplos. É mais um curso prático do que um curso teórico, justamente porque tem muitos detalhes. Então, é muito importante saber os graus, o momento, o timing, né? São exercícios fantásticos, né? Da proposta de você fazer de forma reversa, né? Quando aconteceu tal coisa e também em tal data o que aconteceu. Então, são exercícios riquíssimos de capacitação para fazer esse tipo de previsão. Tem mais informações aqui sobre o meu curso de astrologia preditiva. Claro, também tem o curso de astrologia natal, astrologia, o simbolismo astrológico, além desse curso de astrologia ágil que eu mostrei para vocês, que é para quem não sei se eu quero realmente aprender de uma forma tão específica, mas não quero ficar boiando no céu da semana, gente, porque isso aqui é básico, gente. Isso aqui é tranquilo, mamão com açúcar, tenho certeza que vocês conseguem. Inclusive, essas aulas da Astrologia Ágil derivaram de uma workshop que eu fazia com pessoas que não sabiam nem o que era astrologia. Então, é realmente uma forma muito didática de passar para vocês essas informações. Você já sai conseguindo dar uma de astrólogo, assim, de ligue já. O Marte sai finalmente do signo de Touro no dia 29 de junho. Então, o sofrimento ali daquele Marte no signo de Touro, ele termina somente no final de junho. E o signo de Gêmeos, gente, ele não tá necessariamente ruim, tá? Mas pelo menos tá menos ruim do que no signo de Touro. Ele traz um pouco mais de movimentação, de ideia, de, enfim, flexibilidade. Normalmente, com Marte em signo mutável, no Brasil é muito comum alguma movimentação ali com os meios de transporte, se é que vocês me entendem, né? Caminhão, essas coisas. É muito comum que a gente escute falar de novo, alguma ameaça de alguma coisa. Vai ser ali, então, provavelmente entre o mês de finalzinho de junho, mas principalmente o mês de julho. É muito provável, quase todas as paralisações que a gente teve foi com Marte em signo mutável. Não é garantia, mas a gente tem essa relação. Não sei se vai ocorrer necessariamente, até porque são anos de eleição, né? Então tem muita coisa que dá para fazer, né? Então, mas pode ser que a gente veja algum tipo de campanha, alguma coisa assim, para o mês de julho relacionada ali aos motoristas de transportes, tá? Então, a lua cheia ocorre aqui na noite, na madrugada do dia 29 para o dia 30 de junho. E, de novo, só vai dar para ver a lua, né, no céu à noite. Somente no pôr e nascer do sol que a gente vai ter uma visibilidade planetária para quem gosta de fazer observação dos planetas. E assim a gente termina aqui no dia 30 de junho, com a lua já começando a minguar, mas ainda com essa potência de lua cheia. Lembrando que a lua nova foi ali a 24 graus do signo de Gêmeos, que somente a lua negra estava visível e o Plutão. Então, não sei se vai trazer algum marco necessariamente. Se eu tiver mais algum outro insight, eu vou deixar para vocês no Céu da Semana ou no canal de mensagens, que tá o link dele tá aqui no perfil do canal, na parte de links. Porque aqui na descrição, gente, eu não consigo deixar não é muito interessante para a visualização dos meus vídeos deixar muitos links de outras
redes sociais, entendeu? Então eu deixo lá no link principal da bio todos os links relacionados para outras redes que vocês podem me encontrar. Aqui eu deixo somente o meu contato e informações sobre curso. Então, normalmente esse canal é um pouco mais aberto para poder falar algumas coisas que a plataforma não acha muito interessante falar por aqui. Ah, gente, no dia 30 de junho, então, a gente também tem a entrada do Júpiter no signo de Leão, tá? Pra vocês aproveitarem. Lembrando, pessoal, comentar qualquer figurinha é muito legal pro meu trabalho, então, por favor, qualquer figurinha, um ok, um feliz mês de junho, yay, festa junina, deixa aqui um milho, uma bandeirinha, uma fogueirinha, olha que legal. Gente, adoro festa junina, vocês não têm ideia. Tem vários outros vídeos aqui no canal, vou deixar vinculado nessa tela final para vocês poderem acompanhar outros trânsitos que estão ocorrendo em paralelo, mais informações sobre o Plutão, mais informação sobre o Netuno, sobre o Urano, enfim, todo o céu da semana, então todo final de semana eu passo essas informações de uma forma diferente, trazendo outras perspectivas, outras possibilidades de evento para vocês também. Então ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Se o botãozinho de par estiver disponível também é muito interessante, tá? Curtir, compartilhar, se inscrever, além de ativar as notificações. Esse vídeo, quem recebe adiantado são os membros aqui do canal, então você também pode receber conteúdo adiantado se tornando um membro, apoiando o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tenha um excelente mês de junho.